Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito em Questão. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, comentar e compartilhar com seus amigos. Eu sou a doutora Isabela Pari e eu estou aqui com o Dr. Vital Barbosa, advogado criminalista e delegado de polícia aposentado. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é praticamente continuação de um dos últimos vídeos aqui do canal, sobre portes de arma. E, coincidentemente, esta semana aconteceu um caso de um empresário portar uma arma e atirar num assaltante. Doutor Vital, você acompanhou o caso? Acompanhamos, né, pela mídia. Pois é, doutora Isabela. Alguns dias atrás, nós aqui gravamos um vídeo para todos para falar dessa questão do porte de arma, realmente da necessidade de portar uma arma ou não. E na ocasião nós falamos do controle emocional, quando você está portando uma arma. Porque a arma pode ser, né, um instrumento de defesa, mas também pode ser a sua tragédia. Exemplo do que aconteceu. Então, apenas para situarmos, né, as pessoas que estão nos ouvindo do caso. O empresário estava lá em via pública com um carro de luxo e ele foi abordado lá por um malfeitor, por um ladrão, que estava, me parece, com uma arma de brinquedo, mas até então você não sabe se é arma de brinquedo ou não, e veio, mediante grave ameaça, né, subtrair o seu relógio. Em seguida, a vítima acabou perseguindo o ladrão. Então, no vídeo a gente vê algumas perseguições, ele com o carro. Nesse meio termo, apareceu um policial civil, que estava lá por perto, percebeu essa situação e, óbvio, já que detectou quem era o ladrão. E deu lá a voz de parada para o ladrão, que não obedeceu. O policial civil acabou desferindo um tiro nas pernas, né, do ladrão, e ele acabou indo para o chão. No momento que ele vai ao chão, a vítima se aproxima e efetua mais um disparo de arma de fogo, totalmente desnecessário. E aí já não caracteriza mais a legítima defesa. O resultado disso, tanto o ladrão, que foi autuado em flagrante pelo crime de roubo, como a vítima, que também foi autuada, né, depois em flagrante, ou foi, no caso, representou pela sua prisão preventiva, mas acredito que tenha sido também autuada em flagrante por um crime de tentativa de homicídio. Até porque, né, doutor Vital, depois que ele recebeu o tiro na perna, ele não apresentava mais perigo. Exatamente. O que nós temos que entender é que todos nós temos, né, o direito à legítima defesa. Mas a legítima defesa tem requisitos, né? O perigo, na verdade, eles têm que ser iminente, né? Então não houve naquela circunstância questão mais de legítima defesa. Não havia mais os requisitos. Foi totalmente desproporcional. Totalmente desproporcional e desnecessário. E o que aconteceu? Esse empresário, ele estava o quê? Estava imbuído, obviamente, né, de uma emoção muito forte, não se controlou e acabou fazendo esse ato, né, impensado, que para ele foi muito ruim. Né? Além de ficar preso, né, vai responder um processo. Até então, até a data de hoje, que eu saiba, esse malfeitor não tenha morrido, né? Ou seja, ele está respondendo por crime ainda de homicídio tentado, mas se vier a falecer vai ser crime de homicídio. A pena muito maior do que do próprio ladrão, que é o crime de roubo. A pena muito maior do que... Então, olha que desproporção. Totalmente, como nós já falamos, um ato desnecessário. Então, o que a gente vem falando aqui, doutora, portar arma de fogo é algo assim que não é para qualquer um. A gente não pode ir na onda. Você não pode querer portar arma de fogo porque é bonito. Você não pode querer ostentar algo que realmente pode lhe trazer, né, algo ruim. Pode lhe trazer grandes dificuldades, né, e problemas. Isso vai depender do quê? Da sua capacidade de controle emocional. Nós percebemos, às vezes, que até mesmo os policiais experientes, até com uma carreira policial de algum tempo, em determinadas situações, às vezes perde o controle. Quiçá alguém que não é do ramo. Doutor Vital, deixa eu te questionar uma coisa. Em relação ao policial que deu o tiro na perna, esse tiro foi proporcional e condizente com a situação? Então, olha, é algo até inclusive para se discutir, né? Por quê? Óbvio que você tem que analisar a situação, mas aqui no Brasil,
o preso, enfim, as pessoas têm o direito à fuga, desde que essa fuga não seja efetuada mediante violência, né? Se for somente fugir, está correndo, ele está exercendo, entre aspas, aí um direito dele. Tá. As circunstâncias que estavam ali não foram muito claras, mas vamos supor que, mesmo correndo, que ele aponte uma arma para o policial, e aí, em legítima defesa, ele atira contra aquela pessoa que está correndo, né? E no caso ele atirou ali nas pernas dele, enfim, atingiu uma das pernas, aí é perfeitamente proporcional. Tá. Agora, atirar porque a pessoa por si só que está correndo, né, também é algo que se deve analisar. E olha que eu fui delegado de polícia aí, né, e policial civil aí por quase 30 anos. Então a gente sempre instruiu os nossos policiais a ter muito cuidado nessa situação. Porque após as nossas, vamos dizer assim, ações, sempre tem as consequências. Uhum. O que nós podemos é sempre agir em legítima defesa nossa e legítima defesa de terceiros. Tá. Tem que caracterizar isso. Uhum. Mas vamos entender que aquela ação ainda seja razoável. Já a do empresário, enfim, da vítima, né, propriamente dita, está nas filmagens, já demonstra ser uma ação totalmente desproporcional. Por isso que ele foi autuado em flagrante também, por tentativa de homicídio. Mas aqui, não é a nossa intenção não é julgar aqueles fatos. O que nós chamamos atenção aqui, para que vocês que estão nos assistindo, é a verdadeira necessidade de se portar uma arma. Sim. São essas circunstâncias que nós vamos passar no dia a dia. É a questão que a gente levantou no outro vídeo, né? Exatamente. Esse é um exemplo vivo. Exatamente, exemplo vivo do que acontece no dia a dia. Então, aqueles que estão interessados em portar uma arma de fogo, têm que pensar nisso. Como nós falamos no vídeo anterior, nós defendemos o direito de comprar a arma, o direito da propriedade. A liberdade. A liberdade. Agora, comprar ou não, essa escolha vai depender de você, e a nossa orientação sempre foi no sentido de que, se de repente existem alternativas, né? Vamos para as alternativas. Nem sempre portar uma arma de fogo quer dizer que você esteja seguro. Sim. E as consequências podem ser, como uma das consequências pode ser exatamente essa que nós vimos. Sim. É bom sempre se questionar, né? Eu preciso mesmo? Como será que eu reagiria numa situação dessa? Né? Nós não podemos ir pela onda, né? Qual que é a onda? A onda agora é essa. Então vamos começar a tirar em CAC, né? Certificado aí de atirador, de colecionador, enfim. Existe aí uma brecha, existe uma facilidade maior. Então, repito, não sou contra, tá? Às vezes as pessoas podem entender que eu seja contra. Não é isso. O que eu quero dizer é a conscientização, a responsabilidade e realmente a sua necessidade. Porque uma coisa é, eu tiro aí o CAC e eu vou atirar, por exemplo, lá nos estandes. É diferente. Né? Estou indo atirar no stand e nem, como nós falamos no vídeo passado, não há nem necessidade de eu ter uma arma. Eu posso ir lá no stand, alugar uma arma lá e efetuar os tiros, enfim. É um esporte. Agora, a partir do momento que eu quero ter uma arma para mim, que eu quero ter essa arma, às vezes dentro da minha residência, enfim, eu tenho que ter essa responsabilidade. Eu quero portar uma arma, tenho essa responsabilidade, tenho essa consciência, será que eu vou ter esse controle emocional? E outros fatores que a gente acaba observando, por exemplo, numa briga de trânsito, às vezes numa discussão, e nós somos seres humanos, né? A doutora dirige? Eu dirijo. Quantas vezes acontece lá uma fechada que a gente fica com aquela vontade, né? Você vai querer extravasar ali. Que xingam a nossa árvore genealógica inteira. Né? E vice-versa, né? Você tá ali. E aquela pessoa que fez sei lá, enfim, cometeu aquele desatino no trânsito, é uma pessoa que você nunca viu na vida, e é um cidadão como você, é um pai de família como você, enfim. Então, são pessoas que, na verdade, você não teria motivo nenhum para ter nada contra. É uma situaçãozinha. E naquela situação, se você não tem
um controle emocional e de repente você está armado, no mínimo você quer o quê? No mínimo você quer mostrar a arma. É no mínimo, você mostra a arma, né? Para dizer assim, olha só, eu poderia até ter te matado. Essas são situações totalmente desnecessárias. Mostrar poder, né? Mostrar poder. E nisso de mostrar o poder, de repente, se o outro lado pode estar armado também, pode se tratar de um policial, né? E aí, ninguém vai pagar para ver. A partir do momento que você coloca uma arma em punho do outro lado, aí vai exercer o seu direito de legítima defesa. E aí o caos está armado. O caos está armado. E às vezes é um cidadão de bem matando outro cidadão de bem. Né? A exemplo de que nós já falamos aqui, casos que acontecem. Então, esse caso é um caso, né, desse empresário que nós estamos falando. É um caso que a gente acaba lastimando, né, porque é uma pessoa do bem, né, e que acabou, por uma questão de falta de controle, se envolvendo nessa situação e vai se responsabilizar criminalmente por isso. E por um crime muito pior. Muito pior do que aquele, né? Porque o roubo é um crime contra o patrimônio, né? O homicídio é um crime contra a vida. E nós temos que entender que o objeto jurídico tutelado, a vida, não tem outro bem maior que esse, que seja a própria vida, né? Então é um crime muito pior. Eu acredito que vale a pena seguir aqui as dicas do Dr. Vital, porque não existe pessoa mais capacitada neste Brasil para falar sobre isso, Dr. Vital. Pois é, mais capacitados tem, com certeza, né? Mas, assim, a nossa experiência, né, de trabalho policial sempre nos leva a orientar as pessoas a pensar bem. Como eu falei, nós não podemos ser modistas, né? A gente tem que ter responsabilidade. Se realmente existe a necessidade de estarmos portando uma arma, seja pela profissão, seja pelo perigo, enfim. Então, que porte essa arma com a devida responsabilidade, né? Maturidade. E maturidade, exatamente. Saiba que aquilo ali que você tem nas suas mãos, né, é algo que pode causar, com certeza, né, é instrumento para isso, para causar o quê? A morte de alguém. E morte é irreversível. Sim. Né? Então, se eu fosse você, questionava. Se você está na dúvida de adquirir, portar uma arma, se questione, né, Dr. Vital? Questione, veja exatamente isso, né? Faça uma lista aí, né, dos prós e contras. Exatamente, né? Dr. Vital. Tem aquela brincadeirinha do ganha-perde, né? Então vê exatamente se vai compensar isso na sua vida. Sim. Né? Senão você gosto, vamos dizer assim, de lidar com armas, gosto de atirar, faça parte de um clube de tiro. Sim, né? Exatamente. Essa é a dica valiosa aqui deste vídeo. E assim a gente vai encerrando mais um vídeo aqui do canal Direito em Questão. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, deixar um comentário e dar um joinha, né, Dr. Vital? Exatamente. Se inscreva no nosso canal. É muito importante isso para nós. E até a próxima. Até a próxima.